Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma live com o Arquitetos. Comigo aqui hoje está o Messias fazendo essa dobradinha nessa apresentação, e na moderação nós temos aqui um time de peso aqui. Fábio Hara, Marcelo Matias, o Hernani, o Marcos Oikawa e o Eric Albuquerque. Tá? Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante interessante e tem bastante pedido dos nossos clientes. Tá? Então, com a evolução aí dos nossos serviços de PaaS, esse é um dos serviços de network que mais tem tido chamadas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o Azure Private Link com Private Endpoint, tá? Eu vou abrir aqui alguns slides só para a gente mostrar o que é esse cara, né? E por que ele tem tanta relevância hoje no nosso cenário de network, tá? Na verdade, o Azure Private Link é uma maneira que a gente consegue expor os nossos serviços de PaaS através da nossa VNet. E por que isso vem? Por que a gente colocou isso? Com a democratização dos serviços de PaaS e com a ideia de nós termos cada vez mais serviços de PaaS atendendo dentro do Azure, ficou-se, alguns clientes reportaram, ou alguns deram alguns feedbacks de que, tudo bem, eu tenho um serviço PaaS, tenho um endpoint público, mas, cara, eu preciso atender algumas regulamentações, atender alguns requisitos de segurança, e eu não posso expor esse serviço. Então, esse serviço essa feature de network vem para justamente atender essa posição. Não é que a gente deixa de expor o serviço, o endpoint público, mas a gente injeta uma forma de ter acesso diretamente da VNet aos serviços de PaaS. E se a gente tiver alguma coisa para contribuir, a gente... Claro. Aliás, bom dia aí, pessoal. Alessandro Messias aqui falando. Como a Adilson falou, a gente vai estar compartilhando aí a apresentação do tema de hoje. Eu acho que é super relevante, Adilson, como você comentou, né? Muitos clientes, eles veem um valor bastante grande na questão do uso dos serviços PaaS, né? Para não ter a gerência tradicional de um ambiente IaaS, só que, ao mesmo tempo, tradicionalmente, né, serviços PaaS sempre tiveram a questão do endpoint público. Então, com essa questão que você falou de a gente ter aqui, como no diagrama aqui desse slide está mostrando, né, uma representação simplificada, mas que mostra ali uma forma de você injetar um IP privado de uma rede dentro do Azure que vá alcançar, através do Private Link, né, os serviços PaaS, e essa lista cresce cada vez mais de serviços disponíveis, né? No passado a gente começou com storage e SQL, e hoje já tem uma lista aí com mais de 2 dezenas de serviços PaaS disponíveis. Você consegue fazer com que todo o acesso a esses serviços que traz esse valor para os clientes de maneira privada. E o que traz um benefício inerente também bem interessante, que é a questão do built-in, né, do Data Exfiltration Protection. Né? Que é isso? A partir do momento que eu estou publicando esse serviço PaaS, por exemplo, um SQL Server ou uma storage account, como um IP privado, para cada instância do serviço, eu tenho um ponto de acesso específico e eu consigo controlar quem acessa aquela instância em particular do serviço e bloquear completamente o acesso pela internet. Então, isso faz com que você tenha uma granularidade muito maior e controle muito maior de quem consegue chegar até lá. E ainda com o benefício que a gente vai complementar já, de você poder usar isso não só dentro do Azure, mas também a partir do seu ambiente on-premises. Pode seguir aí, Adilson. Legal. Então, aqui a gente mais ou menos passa que o Messias passou, deu uma breve introdução também, junto comigo, né? Então, a gente consegue atender com o Private Link. Assim, essa terminologia, a gente tem Private Link Service, que é um outro tipo de serviço que atende cenários para quando eu quero expor um serviço meu para um parceiro, e a gente tem o Private Endpoint, que é justamente para expor serviços PaaS através da minha VNet. Então, como vocês mencionaram, a gente consegue usar através de Spoke to Spoke, através do peering, eu consigo usar esse peering, pode ser localmente ou pode ser globalmente, né? Ele suporta totalmente esse cenário que é o cenário tradicional que nós temos de network de hub and spoke, né? E aí, Adil, só para complementar, né, para quem não teve oportunidade, nós fizemos uma live, acho que
2 ou 3 meses atrás, a gente tem fazendo uma sequência, falando especificamente de topologia Hub Spoke, né? Então, ou seja, tudo aquilo que a gente comentou do topologia Hub Spoke, que é algo bastante utilizado pelas empresas, o Private Endpoint ele é totalmente aderente a essa tecnologia, justamente por ele ser compatível com a parte de VNet Peering, né? Como está nessa representação simplificada aí. E eu acho que o bacana, Messias, dessa solução é que eu consigo ter um alcance global, cara. Eu não necessariamente preciso ficar criando meu private link em cada uma das minhas regiões, né? Eu consigo centralizar numa hub e fazer esse meu acesso globalmente, né, entre as regiões do Azure, né? Perfeito, é isso mesmo, né? Evidentemente que, principalmente o pessoal de infraestrutura que está atendendo aqui a live hoje com a gente, tem que ser considerado as questões, eventualmente, de latência, né? De você ter um workload numa região do mundo, acessando um private endpoint em outra região do mundo, mas isso, tecnicamente, é perfeitamente possível e compatível aí com o private endpoint. Exato, exato. É claro que tem outros desafios que a gente vai mostrar aqui durante a live, né? Principalmente relacionado a DNS. Então a gente vai mostrar, vai abordar algumas preocupações, alguns cenários aí para vocês. E aí acho que as perguntas devem surgir aí. Nossos moderadores aí estão brilhantemente aí para atendê-los aí. Legal. Aqui é só para dar um overview. Você quer comentar alguma coisa sobre? Vou passar Posso? aqui, mas Não, posso sim, é legal. Acho que é legal a gente falar um pouquinho até do histórico e da evolução, né? Claro. Das opções da gente acessar o serviço PaaS, e aqui um pouco mais, pessoal, com foco no on-premises, né? Quais que foram as opções que sempre existiram e que foram evoluindo até a gente chegar no que a gente vai discutir hoje. Então, pensando que você vai consumir um serviço PaaS no Azure a partir do seu ambiente on-premises, tradicionalmente a gente tem ali o primeiro cenário, que é usando o Public Internet. Então, você pode ter o serviço exposto, fazer controles ali de ACL, de Public IPs que podem conectar, né? Então, aí você pode filtrar, por exemplo, o IP público do seu proxy da sua empresa, para esse ser o único ponto de entrada naquele serviço PaaS, mas você trafega pela internet, de forma criptografada, tudo mais, mas você usa a internet como meio. Essa opção sempre esteve disponível, né? Aí a opção do meio, que está como better ali, como melhor do que anterior, é para aqueles clientes que fazem uso, por exemplo, do Express Route e fazem a configuração do que a gente chama de Microsoft Peering. Ou seja, eu consigo fazer com que o acesso a esses endpoints públicos de serviços PaaS, eles aconteçam através do canal do Express Route e não pela internet. Então, isso já traz uma proteção maior, né, uma privacidade maior, mas ainda assim eu tenho que lidar com IPs públicos, existem configurações particulares e específicas que eu tenho que fazer do Microsoft Peering para alcançar esse objetivo, né? Mas o endpoint continua sendo público. E a terceira opção ali, que está como best, né, é justamente o assunto que a gente vai abordar hoje. Então, seja através de um Express Route, usando o Private Peering do Express Route, ou mesmo a VPN, não tem problema nenhum, né? O Private Peering é compatível em ambos os cenários, inclusive na demo que nós vamos usar usando uma VPN site-to-site, você faz um acesso completamente privado, né, sem você usar nenhum tipo de endpoint público, né, como nós vamos explorar, né, realmente eliminando essa exposição ou necessidade de controle de quais IPs públicos podem conectar nesse serviço PaaS. Então, de novo, pessoal, desculpa, só para fechar aqui, pensando sempre na comunicação do on-premises com o serviço PaaS. Pode complementar disso, por favor. Não, só deu uma gaguejada aqui. Na verdade, o que eu queria dizer é que o nosso serviço PaaS, a gente tem duas maneiras aí de ter essa injeção dentro da VNet, né? Então, uma maneira é o que a gente... É que isso gera bastante dúvida, né? Então, usando o Private Endpoint, né? Usando essa solução. E uma outra maneira, a gente tem alguns serviços que são PaaS, que já tem o que a gente chama de VNet Injection. Por exemplo, a PIN Management, Redis Cache, por exemplo. Redis Cache, o próprio Azure Firewall, ele faz uso dessa tecnologia. Então, Application Gateway. Application Gateway, exatamente. Então, só para diferenciar, existem alguns serviços com SKUs distintas que fazem a injeção diretamente na VNet. Eles não usam o Private Endpoint para fazer o acesso privado, propriamente privado de entrada, tá? Exato. O resultado final de certa forma, ela é semelhante, porque ele acaba injetando ali
aquele serviço dentro da VNet, porém a diferença é que normalmente os serviços que têm o VNet Injection, eles necessitam de uma subnet exclusiva para aquele serviço, né? Um exemplo do Redis Cache, você pode fazer o deploy dele a partir do SKU Premium, só que você precisa ter uma subnet dentro da VNet exclusiva para ele. Já no caso do Private Endpoint, você tem N sabores. Você pode ter uma subnet exclusiva para o Private Endpoint, pode ter uma VNet exclusiva se você quiser, dependendo da granularidade, do nível de inspeção e segregação, mas você também pode ter o Private Endpoint numa subnet que tenha VMs, por exemplo, que tenha algum outro tipo de recurso, né? Então, Adilson, acho que a tela aqui parou de compartilhar ou foi só para mim? Para mim, eu estou compartilhando aqui, gente. Deixa eu... Algum dos moderadores puder ajudar a gente? Continua compartilhando. Legal, voltamos aqui, tranquilo. Então, como eu estava dizendo, você tem formas diferentes de fazer essa configuração, né? O Private Endpoint ele é uma forma, acaba sendo mais simplificada, né? Nesse aspecto, porque ele cria uma NIC, uma Network Interface, que representa serviço PaaS. Mas isso a gente vai ver na demo com um pouco mais de detalhes, né? Então, podemos seguir aí, Adilson, por favor. Vamos lá. Então, a gente tem aqui uma arquitetura de exemplo, né, de como é que a gente poderia abordar aqui com Private Endpoint, né? Então, muito do que a gente já falou, a gente poderia usar um cenário aqui de... Deixa eu só acessar aqui. Poderia usar um cenário híbrido, né? Então, eu vou conectar via Express Route até o que a gente chama de hub de conectividade, e aí aqui eu poderia usar a partir do hub, fazer o acesso ao meu serviço PaaS, que a gente vai dar detalhes depois durante a demo, né? Então, esse serviço poderia ocorrer diretamente do on-premise para o serviço PaaS, usando a hub como trânsito, né? Ou eu poderia também usar minhas spokes, né? E chegar através do peering, e aí, de novo, em diferentes regiões, chegando até o serviço PaaS também, né? Perfeito. E só para complementar, né, pessoal, como eu acabei de falar, essa é só uma arquitetura de exemplo, né? Não necessariamente eu preciso ter o Private Endpoint hospedado, vamos dizer assim, na rede Hub. Esse é um cenário possível, mas ele te dá uma flexibilidade bastante grande de onde você precisa posicionar, né? Mas posteriormente aí os moderadores vão compartilhar um link de uma documentação que possui alguns cenários possíveis de onde você consegue posicionar a criação do Private Endpoint em si, né? Numa hub, numa spoke, numa rede compartilhada, numa rede completamente separada, exclusiva para o Private Endpoint e assim por diante. Aqui é simplesmente um sample, né? Um exemplo só para ilustrar mesmo o que a gente está falando. Legal. Vou voltar aqui. Esse é a nossa demo, né? Então, a gente dividiu a demo em duas partes, né? Então, primeira parte aqui seria, seria usar o serviço, acessar o serviço PaaS a partir do Azure, a partir de VMs dentro do Azure. Então, a gente vai usar essa primeira parte aqui, que aí o Messias depois eu vou transferir para ele a tela, para ele explicar para vocês. E depois a gente vai complementar isso com on-premise. Como é que eu uso desse benefício e acesso a minha estrutura a partir do on-premise até serviço de PaaS. Então, essa é a nossa arquitetura, uma arquitetura tradicional de hub spoke, né? Uma VNet onde vai estar hospedado uma VM, uma máquina também fazendo um papel de DNS, aqui pode ser Windows ou Linux, não tem preferência, né? Aí a gente fecha um site-to-site VPN, né? Entre os dois gateways para simular, né? Então a gente tem um on-premise para simular, que também tem as mesmas características, uma VM para fazer o acesso e um DNS on-premise, e aí fazendo um forward global para o 888, que é um DNS do Google, tá? Legal. E aí, só para complementar o que você já disse, Adilson, o que eu queria destacar, principalmente, que é a próxima, a demo que a gente vai começar agora, que é o cenário 1 que você comentou, né? Então, só para o pessoal entender, as duas caixinhas, como a Adilson falou em cima, elas representam o Azure, de fato, uma sendo uma hub, onde eu tenho um servidor de DNS, que é uma máquina, no nosso cenário aqui é uma máquina DNS Windows, e tenho na minha Spoke uma máquina de gerenciamento que a gente vai usar para conectar num SQL Server como PaaS, né, que inclusive já foi provisionado,
Então, eu vou usar o Management Studio do SQL nessa máquina de gerenciamento para conectar nesse serviço PaaS que já foi provisionado, tá? Isso tudo dentro do Azure. Então, a gente vai ver o antes, conectando pelo IP público do serviço, do modelo mais tradicional, e aí fazemos a configuração juntos do Private Endpoint e verificamos o resultado disso, né? Então, é totalmente dentro do Azure esse cenário. E aí, como a Adilson comentou para o cenário 2, essa caixinha verde, apesar de que para efeitos aqui de demo, ela também é uma VNet no Azure, mas ela simula como se fosse uma rede on-premises, né? Tanto que a gente conectou essas duas redes, né? A verde aí que representa on-premise, com a azulzinha ali que é a Hub, através de VPN Gateways, fazendo um túnel site-to-site VPN ali, né? Em vez de usar VNet Peering, né? Para ilustrar bem essa questão do funcionamento também do Private Endpoint através da VPN, tá? Então, beleza. Legal. Se você tiver mais algum complemento, senão a gente já pode... Eu vou chavear aqui para minha tela e a gente pode começar a demo. Tá bom, legal. Não, eu queria só mostrar, aproveitar que a gente está aí, mostrar o serviço que a gente tem disponível. Só mostrar claro, boa. Uhum. Então, aqui a gente tem uma documentação que os moderadores estão compartilhando com vocês, tá? Aí explica o que é o Private Link e as diferentes abordagens, tá? E aqui tem uma lista de serviços que já estão disponíveis. Então, já estão disponíveis aqui. Então, por exemplo, como Azure Files, FileSync, Kill, parte de SQL, né? Synapse, Cosmos. Então, tem uma série de serviços já que a gente já consegue atender, tá? O próprio Kubernetes, né? O API do Kubernetes, a gente consegue também usar o Private Endpoint para atender, Container Hash, ou seja, então, grande parte dos serviços PaaS a gente consegue atender cada um com as suas particularidades, atender com o Private Endpoint para fazer esse acesso totalmente privado, tá? Vai lá, Messias, legal. Pode pular para ti, cara. Deixa eu chavear aqui para minha tela. Bacana. E acho que já está compartilhando legal. Então tá bom. Está contigo agora. Legal. Então aqui, pessoal, eu estou no portal do Azure, tá? Nós criamos um ambiente, colocamos tudo dentro de um mesmo resource group para facilitar, e ele basicamente compõe, né, daqueles objetos que a gente comentou anteriormente, representados aqui como máquinas virtuais, né? Nós temos o próprio SQL que eu comentei agora há pouco, nós já temos ele aqui provisionado, temos a máquina aqui Azure de gerenciamento, que é onde eu vou conectar nesse SQL, temos a máquina DNS que fica no Azure e as máquinas on-premises também, além de termos também os gateways, né, de VPN com as suas conexões, para conexão de VPN entre o ambiente on-premise simulado e a Hub no Azure, tá? E aqui, no meu caso, eu vou até acessar essas máquinas aqui na minha demo usando o Bastion, que talvez, não sei se todo mundo tem oportunidade, é uma forma de você conectar na máquina virtual através do próprio portal, tá? Então, são essas tabs laterais aqui. Como a gente vai fazer, basicamente, a demo nesse primeiro cenário no Azure, eu estou com as duas máquinas aqui, a de gerenciamento que está na Spoke e a de DNS que está na Hub, né? Só para a gente reforçar, agora nesse início aqui de demo, ambas as redes, né, tanto a Hub quanto a Spoke, elas estão configuradas a partir de DNS, que é um ponto muito relevante, a gente vai falar bastante disso ainda hoje, eles estão com o DNS configurados para usar o próprio DNS do Azure, que é aquele IP 168.163.129.16, tá? E a gente vai entendendo aí no decorrer da demo a importância disso aqui no cenário. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é o seguinte, eu tenho aqui aquele SQL Server que foi criado, a gente deu o nome de Live PVT, né? Se eu dou, por exemplo, aqui um nslookup livepvt.database.windows.net, que é o nome do SQL Server e o FQDN padrão, né, do serviço de SQL dentro do Azure, que é database.windows.net, vocês vão ver primeiro que eu estou resolvendo esse nome pelo DNS do Azure, pelo DNS provider do Azure, e que a resposta dele foi justamente um IP público, né? Então aqui a gente está num cenário antes do Private Endpoint, tá? Se eu puxar aqui, por exemplo, um netstat na porta 1433, vê que eu não tenho nada nesse momento, porque eu não estou conectado no banco.
Então, o que eu vou fazer, né? Só para a gente visualizar. Vou conectar aqui nesse SQL, vejam aqui, ó, live.pvt.database.windows.net. Vou passar aqui a senha. Estou conectado, né? Se eu voltar agora aqui e repetir o meu NetStat, vocês vão ver que eu estou conectado justamente na porta 1433, naquele IP que foi resolvido aqui em cima, que resolve o nome live pvt database.net. Então, isso aqui é um cenário totalmente default, né, onde eu fiz o provisionamento de um SQL Server e estou conectando nele através do servidor do endpoint público, né, que ele já provisiona, tá? Então, vou dar um desconnect aqui. E vamos fazer o seguinte. Live mesmo, tá, pessoal? Não deixei preparado o Private Endpoint, não. Vamos criar ele aqui ao vivo. Então, como é que eu faço para criar um Private Endpoint para um serviço PaaS, né? Então, nós temos aqui no portal o Private Link Center, onde nós temos o controle, né, de todos os Private Endpoints e Private Link Services que o Adilson comentou no começo, mas que é tópico para uma outra live, um repositório, né, uma hub central para mim controlar esses recursos, né? No nosso cenário para a live de hoje, que é o Private Endpoint, eu tenho aqui alguns outros Private Endpoints de outros serviços, né? Como Cosmos, com a API de Mongo, serviço de Blob, File de Web em Storage Account, mas não é esse aqui que a gente vai testar hoje, né? Nós vamos adicionar aqui um novo Private Endpoint focado no SQL Server. Então, basicamente, aqui eu vou adicionar, vou selecionar aqui a subscrição e qual resource group que eu vou criar esse Private Endpoint. Vou dar um nome para ele, por exemplo, Private Endpoint SQL. A região onde eu vou criar, né, esse Private Endpoint, é importante que essa região que você vai criar seja dematch com a região da Virtual Network, né, onde você vai colocar esse Private Endpoint. Porque lembre-se que quando você cria o Private Endpoint, ele vai criar uma Network Interface com um IP daquela rede, daquela subnet. Então é importante que essa parte de onde você vai criar o Private Endpoint e onde a VNet que você vai fazer essa criação, eles estejam na mesma região. O workload que vai consumir pode estar em outra, através de peerings globais e assim por diante, tá? Então, vamos para a próxima etapa aqui do Wizard. Ele pergunta, legal, o que eu quero conectar, né? Private Endpoint de qual tipo de objeto? Como a Adilson mostrou lá na documentação, a gente hoje tem uma lista bastante grande e crescente de serviços PaaS que já tem esse recurso disponível. Então, eu vou dar fazer um filtro aqui, ó, SQL, vou selecionar aqui SQL Servers. Ele vai ver que eu tenho o meu Live PVT, né, que vocês viram que é a minha instância de SQL que eu tenho configurado aqui para demo, e o tipo do recurso é SQL Server. Vou aqui para o próximo ponto de configuração, onde ele vai perguntar justamente aonde eu quero criar esse Private Endpoint. Para efeito aqui da demo, nós vamos criar na mesma rede onde está aquela máquina de gerenciamento, que seria a Spoke, né? Então, voltando aqui rapidinho no diagrama, eu vou criar o Private Endpoint aqui dentro dessa VNet, né? Numa subnet específica dessa VNet, que eu chamo aqui de Infrastructure Subnet. E aqui vem um ponto muito importante, né? A integração desse Private Endpoint com uma zona privada de DNS. Então, pessoal, o que acontece? É super importante frisar que quando você cria um Private Endpoint para qualquer serviço PaaS, nós temos que preservar o FQDN no qual o serviço responde. Então, no caso, por exemplo, do SQL, o FQDN default é o quê? Databases.windows.net. Se eu falo, por exemplo, de uma storage account e o serviço de blob, é blob.core.windows.net. Então, cada serviço PaaS vai ter uma FQDN específica. É importante que quando eu configuro o Private Endpoint, a resolução do workload que vai acessar esse serviço PaaS continue utilizando o mesmo FQDN. Por quê? Porque eu tenho toda a parte de criptografia de comunicação, de TLS, que ela é baseada na URL original do serviço PaaS, né? Então, é importante essa questão que a resolução de nome, ela seja a mesma, mas quando eu resolver o nome com aquela FQDN, em vez de ele me trazer o IP público, como eu mostrei agora há pouco no NSLookup, ele vai me trazer o IP privado. E quem ajuda a fazer essa transição através de recursos como Canonical Name, etc., no DNS, é justamente esse ponto aqui, ó, o Private DNS Integration. Então, ele vai criar uma zona ligeiramente diferente,
por exemplo, aqui, ó, privatelink.database.windows.net, porque o recurso que eu estou criando aqui é um SQL, mas que depois vocês vão ver que na resolução de nome, a própria plataforma vai fazer o uso de recursividade através de canonical name para traduzir isso. Então, você não vai chamar o recurso por privatelink.database, né? Você vai continuar acessando ele pelo seu FQDN normal, né? Então, aqui nesse caso, como eu não tenho nenhuma private DNS zone criada chamada privateLink.database.windows.net, né? Se eu abrir aqui, ó, não tem nenhuma disponível para eu selecionar, eu vou provisionar uma nova, tá? Na minha mesma subscrição aqui que eu estou fazendo a demo. Então, vamos seguir. Aqui, para prefeito da demo, eu não vou criar tag, mas é super importante que você faça o controle de tag para uma melhor governança dentro do Azure, né? Aqui ele fez uma primeira validação e eu vou clicar aqui no Create, né? Esse processo aqui ele vai demorar um ou 2 minutos, né? Deixa ele só mudar para a tela aqui de deployment, que aí eu vou explicar algumas coisinhas para vocês aqui enquanto ele está provisionando. Legal, ó. Deployment in progress, e ele já deve começar aqui a criar os objetos. Então, enquanto ele está criando, o que eu gostaria de mostrar, né? Então, isso aqui é uma representação do que a gente está fazendo, né? Então, veja, novamente, né? Sendo repetitivo, mas para ficar fixo aí para quem está assistindo. Nós temos uma VNet Hub, onde eu tenho um DNS rodando em máquina virtual. Nós não estamos ainda usando esse DNS aqui até esse momento. Temos um peering com uma Spoke, onde eu tenho essa máquina de gerenciamento, que tem lá o Management Studio SQL, e estou provisionando o meu Private Endpoint aqui no mesmo segmento que está essa máquina. Essa VNet, nesse momento, ela está configurada para usar o DNS do Azure, o 68.63.129.16, tá? E estamos criando essa estrutura aqui também, ó. Estamos criando uma Private DNS Zone. Essa Private DNS Zone, a gente vai explorar um pouquinho mais, mas ela vai criar um link dessa zona privada com essa VNet e ter esse objeto de Private Endpoint e, efetivamente, o link com o serviço de SQL PaaS que está aqui, né? Então, a gente está provisionando esse ambiente aqui. Então, vamos voltar aqui para o portal, ver que pé que está. Ó, já provisionou alguns objetos, não terminou ainda, né? Mas ó, ele já provisionou aqui o objeto Private Endpoint. Aqui a parte de DNS também já começou, ó. E ele está fazendo agora o Virtual Network Link dessas DNS Zones. Então, vamos esperar aqui só mais uns segundinhos para ele finalizar. Como eu falei, a gente preferiu fazer isso durante a live mesmo, né? Justamente para vocês poderem ter a visão do antes, né? Conectando aqui pelo IP público e sem mexer em nada aqui na máquina, o depois, tá? Então, vamos só aguardar mais alguns segundinhos aqui. Aí, Adil, se você quiser complementar com alguma coisa do que eu já falei, fica à vontade também, tá bom? Já está quase acabando aqui. Não, legal, legal. Eu só ia complementar, eu vou mostrar depois com um pouquinho mais de detalhe quando a gente fizer a integração lá com o on-premise, essa questão, como é que é essa mágica que acontece aí por trás do tipo, quando eu estou internamente eu respondo de um jeito e quando eu estou externamente eu respondo de uma outra maneira, né? Então, acho que no cenário 2, quando a gente for apresentar, eu consigo mostrar, a gente mostra com mais detalhes isso aí, um pouquinho, e explora mais. Muito bom, perfeito, cara. Então, legal, terminou de criar, né? Eu vou aqui até o recurso, ele está criado, ele criou uma Network Interface, como eu tinha comentado, né? Se nós formos olhar essa Network Interface, né, ela pegou um IP privado, ó, 10.1.0.5, tá? Ele criou também, deixa eu voltar aqui rapidinho, ele criou essa Network Interface naquela VNet Spoke, dentro de uma subnet Infrastructure. Se eu olhar aqui a parte de DNS Configuration, ele criou aquela Private DNS Zone. Se eu entrar aqui na Private DNS Zone com da database.windows.net, veja que ele criou automaticamente aqui para a gente o registro Live PVT com o IP 10.1.0.5, que é o mesmo IP lá da Network Interface, tá? Então, nesse momento, ó, vou chavear de volta aqui para a máquina de gerenciamento, só para limpar algum cache que tenha ficado, né? Vou dar um flush DNS aqui, algum cache local, porque lembrando, né, pessoal, isso aí é coisa de DNS default que sempre existiu. Quando você faz uma resolução de nome, ele vai procurar no arquivo hosts, depois ele procura num cache local que tenha na máquina, depois ele consulta o DNS que a máquina está configurada, né? Então, só para não ter alguma coisa de ele pegar algum cache,
local, então vamos dar um flush aqui DNS e vamos fazer novamente a resolução de nome lá do mesmo FQDN, ó, sem usar aquela private link lá na zona, o mesmo FQDN. E veja que agora ele continuou usando aqui o meu DNS do Azure e ele respondeu exatamente o que, ó, 10.1.0.5. E veja que ele tem um alias agora, na verdade o meu live pvt database.net é um alias do nome do private link lá que foi criado para a gente. Então, essa mágica, que depois o Adilson vai explicar com mais detalhes, acontece automaticamente, né? Quando você está usando o servidor aqui do Azure como um DNS padrão, né? Que é o que a gente chegou até esse momento. Então, só para a gente ver se funcionou, né? Vou repetir aqui o Netstat, não deve ter nada, né? Não estou conectado. Vou voltar aqui para o Management Studio, vou conectar novamente no mesmo URL, não vou mexer em nada ali na URL. Vou colocar aqui a senha novamente. Conectar. Legal, ele conectou aqui no SQL, ó, posso expandir, ver que eu tenho aqui, por exemplo, o master, tudo. E voltando aqui para o prompt, se eu dou um novo netstat, vocês vejam que agora a 1433 está conectada justamente naquele IP do private endpoint que a gente acabou de provisionar. Então, legal, conseguimos com sucesso acessar o SQL Server PaaS através de um IP privado. Ou seja, não estou passando pela internet para chegar nesse recurso. Só que aí tem um detalhe. Dificilmente num cenário enterprise, né, dos nossos clientes, vocês vão usar o DNS do Azure como default para resolução de nome. Normalmente você vai ter um DNS de controle seu, que vai ter as suas zonas internas, você vai controlar como ele faz resolução para nomes externos e tudo mais, né? Então, vamos expandir um pouquinho agora esse cenário. Quer dizer, legal, funcionou, mostramos o que o Private Endpoint faz, só que vamos evoluir isso para que essa resolução também aconteça quando eu não estou usando por padrão o DNS do próprio Azure. Então, o que eu vou fazer? Voltando aqui para o desenho, nós temos o servidor DNS que está na máquina Hub, que é o IP 10.0.0.4, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o DNS dessa VNet aqui, vou atualizar o DHCP, né, dessa interface dessa máquina, para ele pegar esse DNS para resolução, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Então, vamos lá. Voltando para o portal, vou chegar aqui na nossa Spoke VNet, vou aqui na parte de DNS, que como eu tinha mostrado para vocês, está com o default do Azure, que é aquele IP168. Vou colocar aqui custom 10.0.0.4, deixa eu só confirmar que é isso mesmo, isso, 10.0.0.4. Vou dar um save. Como vocês já devem saber, quando você altera o DNS numa virtual network, onde você já tem máquinas ligadas, isso não é feito automaticamente o refresh dessa informação na máquina virtual. Então, ou a gente dá um restart na máquina, né, o que normalmente é o cenário mais recomendado para você fazer aí num cenário programado, ou aqui para efeito de demo, né, vamos viver perigosamente e vamos dar um ipconfig/renew, né, para atualizar aqui o DNS dessa máquina. Deixei ele pronto, atualizou, vou dar um ipconfig/all para confirmar que, aqui ó, DNS server, ele mudou já para o 10.0.0.4, que é o DNS lá aquela máquina Windows. E olha só que interessante, né? Se eu der de novo aqui um NSLookup, o que vai acontecer? Olha só. Vou dar o NSLookup. Veja que agora ele vai... primeira vez, ele sempre, às vezes... Ele vai agora, não estou mais usando o DNS do Azure, estou usando o DNS lá da máquina virtual. E olha que interessante, voltou a responder o IP público. Não está mais o IP privado, né? E isso é proposital, não é que deu problema aqui não, é proposital. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma configuração adicional, tanto no DNS Server, quanto naquela Private DNS Zone, para que a resolução de nome seja igual a que é o default quando a plataforma já se encarrega de fazer isso. Então, vamos lá. O primeiro passo que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu tenho que vir aqui no nosso DNS Server, tá? Que está lá na Hub. E aí, vamos ver aqui a configuração dele. Veja que na parte de forwarders, eu estou usando aqui root hints, né? Aqueles
DNS padrão da internet para resolução de nome externo. E aí eles não sabem resolver aquela private DNS zone. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um forwarder para que o Azure resolva esse nome externo. E aí, pessoal, a gente pode usar tanto um global forwarder, que é o que eu vou usar agora, mas podemos também usar um conditional forwarder especificamente para aquela zona database do Windows Net. Então, para ilustrar legal, eu vou usar global forwarder agora nesse DNS e depois o Adilson vai mostrar usando o conditional no cenário 2. Então, vamos dar um edit aqui. Vou mudar aqui para o 168.63.129.16, né? Que é o IP da plataforma. Vou dar um apply. Vou limpar aqui qualquer cache que eu tenha aqui no antigo. Vou voltar para a máquina de gerenciamento. Vou dar de novo um flush também. E vou fazer um novo NSLookup. Opa! Resolveu o IP público de novo. Por que isso aconteceu? Pelo seguinte, pessoal. Na Private DNS Zone, vamos chavear aqui para ela, que foi criada lá do database.windows.net, eu tenho esse recurso chamado Virtual Network Link. E ele hoje, pelo provisionamento que a gente fez pelo Wizard, ele está linkado com a Spoke VNet. Como o nosso DNS está na Hub VNet, essa Hub VNet não entende que existe essa Private Zone criada. Então, eu preciso fazer um link dessa Private Zone também com a Hub para que esse DNS possa resolver de forma adequada o forwarder que eu estou mandando para a plataforma. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, vou até deletar esse. Vou deletar o da Spoke. E vou já dar um add aqui, ó, para criar um VNet Link. O nome aqui não importa muito. E vou falar que eu vou criar na Hub esse link. E vou dar um OK, né? Ele vai demorar um tempinho. Vamos voltar aqui para o whiteboard. O que a gente está fazendo aqui, né? Primeiro ponto, nós deletamos aqui esse VNet Link, tá? E estamos criando, na verdade, agora um VNet Link daqui para cá, tá? Então, essa Private DNS Zone está respondendo para cá. Nós criamos aqui nesse DNS, deixa eu só colocar aqui um forwarder para 168.63.129.16, né? Só dar uma ajeitada na caixinha aqui. Então, nós criamos esse forwarder aqui nesse DNS, fizemos agora aqui o link e também mudamos, não temos mais agora essa VNet Spoke usando o DNS do Azure. Nós temos agora ela usando o DNS aqui da Rede Hub. Então, nós mudamos aqui consideravelmente o cenário original que a gente começou a demo. Deixa eu ver se ele já fez aqui o link. Legal, completed, já fez o link aqui com a Hub, tá? E agora, sem mexer em nada, eu vou voltar aqui, vou novamente dar um flush. Flush DNS. E só para a gente não ter surpresa, eu também vou dar um clear cache aqui do DNS Windows e vamos fazer novamente o NSLookup. E agora sim, olha só, resolvido lá pelo meu DNS Windows e respondendo com o IP privado do meu SQL Server a partir do nome original. Vou até, eu tinha esquecido de desconectar aqui, ó, vou desconectar, conectar novamente. Vamos colocar aqui a senha. Connect. Pronto, conectei. Vamos voltar aqui e rodar novamente o NSLookup, desculpa, o Netstat. Cadê ele aqui? Aqui. E veja que, novamente, eu continuo conectado, depois desses ajustes, né, de DNS que nós fizemos, no IP privado. Então, com isso, eu finalizo essa demo desse primeiro cenário, que é você usar o Private Endpoint dentro do Azure, né? Usando ou o DNS default do Azure, ou usando um DNS gerenciado pelo cliente, que normalmente vai ser o cenário mais comum que vocês vão ter nas suas empresas, com as devidas configurações básicas que você tem que fazer, tanto do Global Forwarder no DNS apontando para o DNS do Azure, quanto o VNet Link da Private DNS Zone na VNet onde esse DNS reside. Então, com isso, agora eu passo a palavra aí para o Adilson, que vai fazer uma demo agora do cenário 2, né, de integração do mundo on-premises com essa estrutura que a gente acabou de montar, que vai ser reutilizada e expandida. Então, é com você aí, Adilson.
Legal, vou pegar aqui a tela, compartilhar minha tela de novo. Um minuto aqui. Aí a gente já entra no cenário 2. Isso, acho que já estão vendo aí minha tela. Legal. Já sim. Como o Messias mencionou, agora a gente vai fazer a conectividade entre essa estrutura que ele criou e com a estrutura de on-premise, né? Então, deixa eu só voltar aqui e apresentar para vocês esse cenário 2 aqui. Então, vamos lá. No cenário 2, o que a gente vai ter aqui, inicialmente? Nós teremos também, eu vou até tentar dar um zoom, nós teremos uma máquina on-premise fazendo esse mesmo acesso com o SQL Management Studio, tá? Depois a gente vai fazer, no cenário tradicional de on-premise, essa máquina tem um DNS, local aqui no on-premise, com um forward para o Google, tá? E aí a gente vai fazer o primeiro acesso dessa estrutura nesse live PVT que foi criado pelo Messias, né? Nesse SQLDB criado. Então, o que a gente vai ver aqui? Então, a gente vai começar esse processo de resolução vindo primeiro, passando da origem, que é o cliente, vindo para o DNS, que é do on-premise, passando pelo forward do Google, desculpe, e depois a gente indo resolver dentro do DNS do Azure, tá? Deixa eu só... Aqui tem aquela mágica que eu falei para vocês, tá? O que acontece no cenário aqui? Isso é um conceito que a gente chama de split brain, tá? Então, o que acontece? Nesse conceito, o que a gente faz? A gente define políticas para quando vier request DNS externo, eu vou responder com o meu nome externo. Quando vier request do DNS interno, eu vou responder com o meu DNS interno. Então, voltando aqui para o nosso cenário, então, o primeiro ponto, eu vou fazer um acesso a partir do on-premise e vou responder com o endereço público. Depois, eu vou fazer um acesso usando o Private Endpoint que já está criado, fazendo essa configuração de Conditional Forward aqui no DNS, tá? E aí eu vou acessar novamente aqui essa máquina do DNS, que vai me linkar com essa política que eu falei, política interna, que é o Private Link, e aí sim eu vou conseguir ter a resolução interna. Desculpa, alguém falou alguma coisa? Não? Legal. Vamos lá para a prática aqui, então. Deixa eu mostrar todo esse cenário. Então, inicialmente, vamos fazer o mesmo exercício que o Messias fez no primeiro lab, né? Então, eu vou abrir o SQL, tá? Para simular. Vamos esperar abrir aqui por uns minutinhos aqui. Legal. Então, vou fazer a conexão. Bacana. Conectei. Agora, conectei com que endereço? Então, vamos lá. Conectei com o meu endereço. O endereço público, tá? Então, agora, como é que isso aconteceu? Então, eu vou mostrar aqui novamente. Eu vou dar um resolve DNS.name, tá? Eu vou procurar por esse nome, que é o nome do nosso SQLDB, tá? E aí ele vai me trazer a informação. Então, eu estou tentando resolver. Primeiro ponto, eu estou tentando resolver com esse CNAME, tá? E aí ele faz uma delegação para esse cara aqui, chamado livepvt.privatelink.database.windows.net, que foi justamente a zona privada que foi criada no cenário número 1. Só que, no caso do on-premise, eu não consigo chegar nessa estrutura. E o que ele faz? Ele faz o que a gente chama de fallback para o primeiro alias e resolve com aquele endereço público. Isso aí é o que a gente chama aí do split brain, tá? No DNS, ou split DNS. Tá? A gente quebra ele em dois, né? Externo e interno, tá? Legal. Bacana. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso, através da minha VPN, vou voltar aqui só para tirar esses rabiscos aqui. Através da minha VPN, fazer o acesso com o endereço
privado, que é o meu objetivo. O meu objetivo principal é chegar com esse endereço privado. Legal? Vamos voltar lá de novo. Então, o que eu preciso fazer? Vou abrir no meu DNS on-premise, tá? E aí, mostrar aqui para vocês que eu só tenho no meu DNS on-premise um folder diretamente para o Google, tá? E agora a gente vai tentar resolver esse nome aí com endereço privado. De novo, como eu mencionei, para a gente chegar nesse objetivo, a gente precisa fazer com que essa zona entenda que o request está partindo do Azure, está partindo internamente do Azure, porque essa política só funciona para dentro do Azure. Se eles continuar vindo a partir do on-premise e por algum resolver público da internet, ele vai sempre mandar um endereço privado. Desculpa, um endereço público. Então vamos fazer isso. Eu vou criar um conditional forward. Aqui poderia ser um forward tradicional diretamente para essa máquina, mas aí, como o Messias mencionou, em muitos dos cenários, a empresa tem alguma solução de segurança, por exemplo, o Cisco Umbrella, para validar se aquela requisição de DNS está em conformidade. Então, geralmente a gente recomenda ser um pouco mais restritivo. Então, se você precisa usar o Private Endpoint, a gente ter uma abordagem aí usando um conditional, tá? Então, eu vou usar aqui essa zona chamada database. Deixa eu só pegar o caminho correto aqui. Vou voltar aqui para o meu. Então vai ficar database.windows. Tá com delay aqui. Database.windows.net. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou incluir o endereço de DNS lá da minha hub. Então, é 10.0.0.4. Antes disso, eu vou só garantir que eu tenho conectividade com ele. Então, eu vou dar um ping aqui, né? 10.0.0.4. Ele está respondendo, tá? Eu vou dar um OK. Legal. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento que o Messias já falou bastante aí para vocês. Então, eu vou limpar o cache do DNS. Vou voltar para a minha máquina com o Management Studio aqui. Vou desconectar ela dela novamente. Vou dar um ipconfig config /flush DNS. E aí eu vou tentar fazer o acesso novamente. Eu vou mostrar primeiramente aqui via CLI mesmo no PowerShell, e depois a gente faz o teste acessando via Management Studio. Tá? Então, vou tentar de novo, vamos ver se vai. Legal. Então a gente conseguiu chegar no objetivo. Então ele fez o processo e aí cai de novo naquele que a gente falou. Ele tentou usar acessar o Live PVT, que originalmente é o URL do SQLDB, tá? O FQDN, e aí ele tem um CNAME para o live.privatelink.database, e aí ele resolveu com o endereço interno. Tá? Legal. Vamos fazer aqui agora usando o SQL. Management Studio aqui. Fazer o mesmo passo. Percebam assim que não é algo simples, mas é algo que vocês precisam, não é algo difícil, desculpe, mas é algo que vocês precisam prestar bastante atenção nesse cenário, que é um cenário um pouco complexo para o DNS, mas não é nada difícil de fazer isso. Legal. Vou resolver aqui, dar um netstat, e aí a gente vai ver também a resolução aqui sendo com endereço privado, tá? Legal, vamos só fazer um recap aqui do que eu mostrei, né? Vou voltar aqui de novo. Então, novamente, a gente fez 2 acessos, tá?
primeiro acesso, eu fiz um processo de resolução para o meu DNS interno no on-premise, depois ele me encaminhou para o endereço do Google, depois eu fui para o Google falou quem é autoritativo dessa zona. Então, é esse endereço do Azure, tá? E aí cai aqui naquela política que eu falei de novo. Então, vindo com o endereço público, eu vou resolver com o endereço público. Legal? Cenário 2, request 2. Eu fiz uma configuração de conditional forward aqui, nesse cara aqui, deixa eu voltar aqui. Então, fiz um conditional forward aqui, delegando para esse DNS. Então, o meu cliente fez um processo de request para o DNS no on-premise, que encaminhou para o do Azure, que foi para o DNS que a gente colocou no Azure, a máquina virtual, que aí pode ser o Windows ou Linux, que foi para o DNS do Azure, né? Que aí falou assim, ó, isso aqui tem uma política interna, então eu resolvo com Private Link. Tá? E aí trouxe o endereço 10 aqui para resolver. Tá? Só para complementar aí, Adilson, sua explicação, perfeito, só no ponto ali de quando o nosso DNS que está no Azure, né, que a gente fez lá um Global Forwarder para o DNS do Azure, como que ele vai e responde por aquela Private Zone? Por conta daquela linha roxa ali, né? Do nosso VNet Link. Então é super importante, pessoal, porque a gente já viu alguns cenários de pessoal, poxa, mas eu fiz a configuração, não está respondendo adequadamente, e no final era basicamente isso, porque o DNS da plataforma, ele verifica de onde o request está vindo, né, de que VNet que o request está vindo, e se naquela VNet existe um link com uma Private DNS Zone, para poder retornar isso. Então lembra que na primeira simulação, logo depois que eu alterei a rede Spoke, para usar esse DNS do Azure, eu não tinha feito o VNet Link. Então mesmo que eu fazendo o forwarder para o DNS da plataforma, como o objeto, né, o serviço de DNS que está fazendo o request estava numa VNet que não tinha o VNet Link configurado da Private DNS Zone, ainda assim eu recebi IP público. Né? Então, só quando a gente faz, de fato, o VNet Link na VNet onde o DNS que, de fato, vai resolver aquele nome tem as configurações de forwarder criada, é que a gente tem esse resultado. Né? E como a Adilson já comentou, só para finalizar rapidinho, como a Adilson já comentou, mas só para reforçar que é super importante, por que a gente não foi lá no on-prem e fizemos o conditional forwarder já para um 6863, né? Justamente porque ele é um resolver que só pode ser usado de dentro do Azure. Então, lógico, de novo, aqui no nosso cenário, o on-premises é uma rede no Azure também, mas num cenário de vida real, não. Né? Vocês vão ter o seu ambiente on-premise conectado por ExpressRoute ou por VPN. Então, você não tem como configurar no seu ambiente on-premises um conditional forwarder para o SQL, para storage, seja o serviço que for, usando o 16863. Por isso de você, nesse momento, né, precisar fazer um encaminhamento para algum DNS dentro do Azure, que ele, por sua vez, vai chegar até o 16863. Né? Então, isso é super importante, porque, como a Adilson comentou, não chega a ser um requisito complexo, mas tem esses cuidados que têm que ser tomados e pode causar alguma confusão nos primeiros setups. Né? Por isso que a gente está repetindo isso, porque a gente já verificou esse tipo de situação em cenários reais, tá? Isso é super importante, assim, de novo, não é algo complexo, mas é algo que é trabalhoso, então você tem que prestar atenção nos passos. Se você fizesse isso que o Messias mencionou, o que ia acontecer, você ia cair na política externa. Então quem ia te resolver, quem vai te resolver vai ser a política externa, o endereço público do SQLDB, tá? Então, a chave para ele responder com o endereço privado além de criar a Private DNS Zone, ele precisa do link na VNet onde vai estar o DNS hospedado. Senão ele vai fazer o fallback para a estrutura anterior. É assim que funciona, tá? Tem outras coisas, mas basicamente esse é o cenário, tá?
E aí eu acho que os nossos moderadores estão compartilhando, ou já compartilharam, algumas documentações que mostram, né, esses cenários de DNS, que a gente entende que é o ponto principal, né? A configuração ali do Private Endpoint, vocês viram que ela é relativamente simples, você tem um wizard para fazer isso, mas esse setup do DNS, ele é muito customizado de acordo com o ambiente de cada empresa, né? De como você está fazendo resolução de nome, o quão híbrido tá o seu uso do Azure com o seu mundo on-premises, né? Então, lógico, isso aqui foi um cenário que nós montamos para tentar ilustrar algumas coisas do mundo real, mas pode ser que alguns de vocês nas suas empresas não seja exatamente da forma como a gente colocou. Então, é importante entender esses conceitos para que essa configuração de resolução de nome aconteça de forma adequada para vocês terem um resultado final positivo aí do uso do Private Endpoint. Perfeito. Eu até queria compartilhar com você. Tem uma documentação de um dos nossos especialistas de network, que ela é bem completa e ela aborda vários cenários, né? Inclusive esse que a gente comentou. Então a gente compartilhou com vocês, esse é público, e aí ele explica com detalhes, com mais detalhes de como é que funciona o processo, né? E por que precisa ser originalmente com o nome, como o Messias mencionou lá no primeiro cenário. Por que precisa ser com o mesmo name, com o mesmo FQDN, por questões de TLS, por questões de resolução aí, né? Então, então dá bem detalhado aqui como é que funciona os passos para criar os cenários que abordam, né? Tá? Tem um outro artigo que é desse mesmo time, que explica com detalhes como é que a gente cria essa estrutura de private endpoints, né? Então ele dá uma reforçada nos conceitos. Então, a gente compartilhou todos esses links com vocês, tá? Eu não sei se tem alguma pergunta, algum dos moderadores que não ficou respondida, que a gente, de repente, possa falar, né, Messias? De repente, acho que antes da gente finalizar com um overview geral aí na apresentação. Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas que ficaram. O pessoal da moderação, se quiser abrir o microfone aí, fica à vontade. Eu vi uma interessante aqui falando de Azure Firewall, né? Eu não sei se ela foi respondida, se ela ficou aqui, mas acho que foi se existe uma maneira de posicionar o Firewall lá no Azure, fazer esse encaminhamento para o Azure Firewall, né? Recentemente a gente está em GA com uma solução de DNS Proxy lá no Firewall, e sim é possível fazer aquele conditional port que nós fizemos aqui, ao invés de ter essa maquininha aqui de DNS, colocar o Azure Firewall para fazer esse caminhamento para o Azure DNS. Dá para fazer sim. Existe uma outra solução também que foi homologado para o nosso time de produto, que é um forwarder aqui também, que depois acho que eu compartilhei com vocês, tá em um desses links aí que nós compartilhamos, tá? Mas sim, dá para fazer com Azure Firewall. Exato. Eu acho que tem várias opções, né, Dilson? A gente procurou dar um cenário mais tradicional, mas existem, esse particularmente do Azure Firewall é bem interessante, né, porque para aquelas empresas que já fazem uso do Azure Firewall, que aliás foi objeto de outra live que nós fizemos aí no passado, na época quando nós fizemos a live, isso ainda estava em preview, né, então a gente acabou não mencionando dessa funcionalidade. Aí, entre quando a gente apresentou a live agora, isso já está, inclusive, GA, né, que é o General Availability, ou seja, é uma feature que já pode ser usada e suportada, né, normalmente, e você pode fazer o devido setup dela e o Azure Firewall fazer as vezes desse DNS Windows que a gente colocou aqui na demo. Legal, senhor. Não sei se tem alguma outra pergunta que ficou sem resposta, e se os moderadores quiserem falar falarem aí, não sei. Legal. Enfim. Eu acho que agora a gente pode até ir para o último slide, então, né, Dilson? Se você puder compartilhar aí. Aqui. Fazer o recap. É exatamente o cenário, né, da demo que nós fizemos. O que muda aqui, né? Ele tem algumas representações do que está como setinha vermelha ali, né, tracejado do vermelho, representa o fluxo de resolução de nome, que o Adilson já, inclusive, apresentou aí no próprio whiteboard, né, da mesma forma, os processos que foram executados, e do verde ali, uma representação ali do acesso em si ao serviço através do IP privado, né, que foi realizado através do Private Endpoint, né. Exato. Então, um explica realmente o processo de DNS request, né, e uhum. o outro é o acesso, a partir da resolução, o acesso direto entre a estrutura entre o
o site-to-site VPN, né? Então, isso aqui indo para cá, né? Seria. Perfeito. É isso mesmo. Ali dá a impressão que deu um salto direto, mas Não, o desenho não está tão bom. Ele não fez essa mágica ainda não. Bem observado, Adilson. Legal, gente. Deixa eu só, desculpa, fazer finalizar aqui da minha parte. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem a live, tem o canal no YouTube, postem suas questões, né? A gente está à disposição. E da minha parte, até a próxima live, tá? É isso aí. Gostaria de agradecer também aí o tempo e a disponibilidade de todos. Espero realmente que o conteúdo aí tenha sido de valia aí para todos. E como a Adilson falou, acessem nosso canal lá do YouTube, que vai ter, provavelmente até o final do dia aí, depois que a gravação for finalizada e renderizada, deve estar já disponível para vocês, mas tem todo o conteúdo das outras lives, tanto de redes quanto de outros assuntos, como a gente abordou WVD, abordamos backup e vários tópicos de rede, né? O canal lá é público e o pessoal está compartilhando o link com vocês. Agradeço novamente e até a próxima.